Começa mais um Pod Sport. Apresentação: Marcelo Trinca. Fala galera, começando mais um @pod.sport. E hoje, um pouquinho de emoção aí, porque hoje é o último episódio da primeira edição do nosso programa. E vamos começar. Começamos bem, vamos terminar melhor ainda. Nosso convidado de hoje conhece um pouquinho de esporte, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele aqui. Atleta e técnico de basquete da cidade de Suzano. Trouxe a marca Report para o esporte através do basquete. Professor, orientador e coordenador. Professor, orientador, coordenador e depois diretor do SESI. Professor e coordenador do Basquete Colégio de São Marcos, Mogi das Cruzes. Colégio que mais títulos tem no estado de São Paulo. Federados até hoje. Secretário de Esportes em Suzano, Vargem Grande do Sul, Guaíra, Orlândia e Salesópolis. Criador da ADAT, Associação de Desportos do Alto Tietê, Suzano, onde gerencia várias modalidades esportivas. Jogador da Seleção Paulista de Basquete Sênior, campeão brasileiro em 2022 em João Pessoa, jogador da Seleção Brasileira de Basquete Sênior no Mundial de 2023, vice-campeão na Argentina. Pessoal, acho que dispensa um pouco de apresentação desse cara, meu amigo desde quando eu era criança. Entrava de mascote no time de basquete de Suzano lá na década de 80, 82. Foi secretário de esportes, assim como eu falei aqui de Suzano. Tem um conhecimento do esporte assim que, olha, de arrepiar os cabelos. Fausto Pisolato. Faustão, seja bem-vindo aqui no @pod.sport. Para mim é emocionante e um prazer ter você aqui, né? Porque você me conhece, você não conhece o Trinquinha, você conhece a família do Trinquinha. Foi aluno do meu pai, teve com meu pai, tem foto sua lá no Terazaki. Assim, eu espero que hoje eu não chore, porque todo mundo que vem aqui eu choro, né? Fica à vontade, Faustão. E tamo aí junto. Ô, Trinca, é um prazer, né, cara, acompanhar a sua evolução. Hoje nós recordamos alguma coisa, né? Eu sempre gosto de falar o apreço que eu tenho pelo seu pai, porque foi um cara que moldou a minha personalidade. Eu sempre falei isso. E eu vejo um episódio numa administração passada aí de Suzano, quando eu cheguei com o meu carro no Paulo Portela, porque eu fui convidado a voltar para Suzano, e ele foi abrir o portão para mim, né? E quando ele foi abrir o portão, passei, gritei, e falei, peraí, o que está acontecendo? Não, agora eu estou aqui, estou fazendo esse bico aí. Porque ele era um funcionário da prefeitura, mas estava abrindo o portão do Paulo Portela. Eu fiquei indignado. Eu entrei na sala do secretário, que eu não gosto nem de falar o nome. Falei, o que vocês estão fazendo com o esporte de Suzano, né? Porque ele sempre foi meu ídolo e eu jamais ia admitir. Abrir portão é digno, tudo, mas não ele o Trinca, né? Então eu tenho um apreço muito grande. Sempre quando eu toco alguma coisa na minha carreira, eu tenho que falar da família Trinca. Então é muito legal estar aqui com você. Então, gente, já começamos com, né? Aquele nozinho na garganta. Que quando fala do meu pai, fala do meu irmão, realmente me traz algumas memórias, e só memórias boas, né? Meu pai sempre deixou um legado muito grande nos tatames e na vida pessoal dele. Mas eu lembro desse episódio que você, né, já se passou aí 10, 11 anos que o meu pai se foi, e você sempre faz questão de lembrar desse episódio e sempre exaltou o nome do meu pai como professor, como ser humano, né? Morador de Suzano desde quando nasceu. E eu digo que hoje nós passamos na cidade de Suzano e perdeu um pouco de referência sobre as famílias suzanenses, né? A filosofia explica isso, né? Que o novo quer apagar o brilho do velho. Né? Entendeu? Então, o que é isso? É que para você hoje galgar alguma coisa, você quer o imediatismo, né? Você quer chegar no ideal o mais rápido possível. E às vezes isso não é impossível, né?
Então, eu acho assim, o que falta um pouco em Suzano é esse, o marco da história, né? Quando eu falo marco da história, é que todo mundo precisa saber. Quando eu passei por outras cidades, principalmente de Ribeirão Preto para o fundo lá, nas escolas públicas existe a história local. O que é a história local? São fatos marcantes que moldam a história da cidade. Entendi. Não é? Então a criança vai saber quem foi Trinca, quem foi Nardinho, quem foi Marquinhos, quem foi Ricardo. Isso, cara. Quem foi Fausto. A criança sabendo disso, ela se molda numa coisa boa, né? Claro. Fausto, eu venho há algum tempo aqui, o Ricardo já passou por aqui, o Nardinho também, outros atletas do judô, do jiu-jitsu, e eu fico preocupado com essa geração que tem agora. Minha sobrinha estava jogando voleibol no ginásio do Paulo Portela esse final de semana, e estava lá junto com a gente o Cowboy, que ele é o administrador do cemitério de Suzano, e ele falou, cara, nós estamos numa geração tão ruim que essa criançada não sabe correr. Eles não sabem correr, né? E eu vejo que você faz um trabalho muito sério com a ADAT, né? Mas até a gente chegar na ADAT, você é professor de educação física. Lógico. E meu sonho era jogar basquete no São Marcos. Mas você acabou pegando a gente uma vez, levou para treinar lá. Mas a diferença entre nós que estava vindo do colégio público, não que o colégio público seja ruim, ele é muito bom, mas do ensinamento do colégio público, da educação física pro particular, naquela época, a diferença era muito grande. Então vamos por partes aí. Primeira coisa é que sucatearam a educação física, né? Se nós voltarmos a 40 anos atrás, o colégio público era referência e não particular. Exatamente. Né? Então teve um equívoco na história aí. Hoje, a educação física ela é feita dentro da sala de aula. E quando você tocou que você veio de uma escola pura, hoje você vai na particular e o esporte é dado de uma forma lúdica. Caramba! Então, por exemplo, você vai meu sobrinho estuda numa escola, tio, eu estou fazendo basquete. Falou, legal, pô, aí nós fomos para a quadra. Falei, então bate bola com a direita, o quê? Bate bola com a esquerda, o quê? Faz um giro. Eu falei, Rafinha, o que está acontecendo? Você não está treinando basquete, cara. Não, eu brinco de relógio, eu brinco disso aqui. Então é tudo brincadeira. Entendi. As professoras hoje elas são educadas a não atender após a educação física uma criança suada. Como, Trinca? Como que você vai dar uma educação física e a criança não vai transpirar? Hoje você tem uma apostila de educação física, cara. Né? Aí você vai vendo que... E os valores? Quem está formando o valor é o clube. Não pode. Quem tem que formar o valor é a escola. Porque a massa está na escola. O clube é seletivo. O clube já pega os melhores. Então, o que está acontecendo hoje? Nós viramos, os professores de educação física, brincadores de educação física. Então, nós estamos brincando com as crianças. Aí você condena uma geração, várias gerações. Por exemplo, vou dar... Isso é para se aprofundar mais, até para a gente estudar o que está acontecendo no esporte da cidade. Não Suzano, não estamos falando... Esse assunto é genérico. É genérico. Não é Suzano. O assunto é Brasil. Hoje, os valores não estão formados na escola. Eu, se fosse hoje secretário, o que eu faria? Todas as escolinhas vão para a escola. Municipal, estadual, vão para lá. O que sair de lá vem para o Paulo Portela, vem para a Arena, vem para tudo. Exatamente. Entendeu? E outra, não existe esporte social. Esporte você perde e ganha. Essa é uma história de vida, cara. Quantas tombas você tomou na vida? Nossa. Você mais perdeu no judô, no tatame, você mais perdeu do que ganhou. Fato. As derrotas te instruíram para a vitória. Para a vitória. Aí você fala com o Michael Jordan, mais perdido que eu ganhei. Você fala com o Phelps, mais perdido que eu ganhei. E hoje nós estamos tirando da criança a derrota, que é um ensinamento. Lógico, colocado da melhor maneira. Da melhor maneira, né? Claro. Porque o comportamento dos pais hoje, quando você vai numa competição,
comportamento dos pais é horrível. O pai cobra a criança como se estivesse cobrando um atleta profissional, porque ele se espelha na criança para tentar fazer ali um meio de vida. Não Entendi. pode. Então, ô filho, ganhou o jogo hoje? Pô, você não pergunta se ganhou. E aí, filho, foi legal? Você se divertiu? Machucou? Não. Aí o filho vai falar, pô, meu pai está preocupado com o meu bem-estar e não com a derrota e com a vitória, porque a derrota vem mais toda vez que você chegar para o seu pai e falar, não, pai, perdi. Não, pai, perdi. Pô, o filho vai chegar uma hora e falar, eu não vou mais jogar, não vou mais nadar, não vou mais jogar vôlei, né? E especificamente em Suzano, nós tivemos aí 8 anos na administração do Rodrigo, nós tivemos um projeto de massificação maravilhoso. Hoje, acredito que hoje nós temos mais de 16 mil crianças fazendo esporte. Ó, que legal. De uma forma errada. Porque hoje eles colocam o aspecto do esporte como social. Entendeu? Sem competição. Entendi. Não é uma falha... É uma falha pedagógica e dá para se ajustar. Certo. Mas hoje nós temos que mudar. O que nós estamos tendo? Isso eu faço pesquisa. Eu sou um cara que eu sou muito curioso. Por exemplo, a defasagem de criança, a criança que entra e sai hoje, a faixa etária dela é de 15 a 17 anos. Esses 2 anos o moleque chega para treinar e vai embora. Chega, treina uma semana, vai embora. Mas porque ele não está sendo motivado. Não está sendo motivado, cara. Ele não tem perspectiva. O que eu vou fazer? Treinar? Um moleque de 15 anos? Vou treinar? Só que aí tem um agravante. Infelizmente, em Suzano, nós tivemos uma tragédia numa escola estadual. Sim. Com a faixa etária mais ou menos dessa que eu toquei. Então, ao invés de criarmos ídolos no esporte, nós estamos criando ídolo na malandragem. Aí o que aconteceu? Morreram gente, cara. Então hoje nós estamos fadados a acontecer outra vez isso aí. Por quê? A grande defasagem dos projetos esportivos é essa, por falta de competição. Então são ajustes que a gente precisa fazer. Quando o cowboy fala, pô, essa molecada não sabe correr, são ajustes, cara. Porque o professor de educação física, hoje ele virou auleiro. Para ele sobreviver, ele tem que dar aula em 4, 5 escolas. Eu larguei cargo de diretor em SESI porque os caras cobriram a minha vida profissional para trabalhar numa escola para virar referência. E também, isso aqui, né? O celular hoje também virou uma doença mundial, mas isso não quer dizer que isso tomou conta de forma... Eu não querendo te cortar, eu sempre que eu falo aqui que eu trago um cara que é extremamente ligado, até o podcast ele é para falar de esporte, e o nosso combinado aqui entre eu, Kleber, Cris, o Sabiá é que vamos falar com quem é daqui, com quem é do Alto Tietê. Depois, se tiver que expandir para fora, para São Paulo, para o estado, para o Brasil inteiro, nós vamos expandir. Mas eu digo o seguinte, Fausto, você já teve a oportunidade de ser secretário de esportes aqui de Suzano e ver as modalidades ainda, você foi para uns jogos regionais, tudo. Mas eu costumo dizer aqui, e falei isso para o Nardinho também, eu acho que a Secretaria de Esportes ela tinha que parar de ser a 7ª pasta de um governo. Porque eu vejo o esporte, enxergo o esporte como tirar uma criança da rua, tirar ele do tráfico de droga, porque isso acontece muito e é realidade. Ajudar na escola. Ajudar na escola e ele vai abrir portas para ele. Se ele não se transformar num atleta de rendimento, ele vai se tornar um médico, um advogado, um excelente profissional dentro daquilo que você está propondo para a criança. Exatamente o que você falou. Não é vergonha abrir um portão. Lógico que não, mas não ele. Entendeu? Não é vergonha, mas... Na minha cabeça. Sim, claro. Mas... Como você vai admitir o seu mestre, o seu mentor de vida, abrindo um portão para você? De jeito inverteu nenhum. As coisas. Espera aí, pega ele o carro e eu vou abrir o portão para ele. Exatamente. Eu vou até usar uma expressão esdrúxula aqui, que é o poste fazendo xixi no cachorro. Isso. Né? Entendeu? Eu total me senti contrário. assim.
Tá ao Não contrário. por vergonha Mas de abrir o que eu portão. quero dizer com isso, eu acho que as pessoas que estão no governo, seja ela regional, estadual ou federal, precisavam olhar mais para o esporte. É. O Brasil não vai bem em Olimpíada, não vai bem em campeonatos mundiais por falta de próprio apoio de lá de cima. Não tenha dúvida, nós temos um potencial maravilhoso, né? Exatamente. Colocando o que você falou, o papel da escola, né, cara? Exato. Porque o esporte, mas orçamento, isso eu posso falar que eu sou um cara que eu gosto de mexer com isso. O meu orçamento, quando eu estava na prefeitura, foi um dos maiores. Cara. Você falou de uma coisa agora há pouco aqui, eu vou voltar um pouquinho atrás, você falou que você pesquisa. Não, você estuda muito. Estudo muito. Você estuda muito. Então, eu peguei um hábito, assim, eu leio todo dia a página de esporte do Diário Oficial do, você me falou do isso município, já. do Diário Oficial do Estado e do Brasil. Porque aparecem coisas, por exemplo, tem um projeto agora que vão dar ônibus para as cidades. Se eu fosse secretário, o que eu faria? Me inscrevia, porque aí chegaria 2, 3 ônibus para a cidade. Chegou as reformas dos próprios estádio, ginásio, tudo, o ano passado. Nós perdemos. Não por negligência, eu não quero aqui colocar... Não, sim, claro. Você é contra o secretário X. Não, pelo contrário. São pessoas que estão fazendo. Né? Quando o cara, tal secretário foi mal. Eu falei, não, cara, ele fez o outro anexo do estádio. Foi uma obra maravilhosa, porque quem foi secretário em Suzano sabe que para jogar os profissionais nós tínhamos que alugar arquibancada. Arquibancada, eu lembro. Eu cheguei a montar arquibancada. Então, Trinca, todo secretário que passa pela secretaria tem o seu lado bom. Lógico. Né? Lógico. Tem o seu lado bom, tem o seu lado também ruim. O que a gente está querendo fazer é ajustar uma coisa para melhorar mais ainda. Porque nós, Trinca, fomos formados pelo esporte de uma maneira maravilhosa, cara. É verdade. Entendeu? E nós estamos vendo os nossos filhos deixarem o esporte por função de de falta de competitividade. E isso vai agregar uma coisa que você falou. Vai ser um mau engenheiro, vai ser um mau médico, entendeu? Porque ele não viu o tombo, cara. E se de repente se tornar um professor de educação física, vai ser o pior professor de educação física. Você vê, educação física é o primeiro curso que o cara quer fazer. Entendeu? Por quê? Porque ele fala que é, brincar. Mas eu acho que a modalidade, a profissão educação física, ela moralizou bastante de uns anos para cá. Moralizou porque tinha gente que dava aula aí e nem formado era, né, Fausto? E aí começou a ter essa cobrança e tal. Algumas modalidades não, porque são modalidades específicas como judô, karatê, acho que taekwondo, kendo... As lutas marciais. As lutas marciais não precisou, mas eu vejo e eu sinto isso e vejo isso diariamente, que o esporte ele cresce a cada segundo. Ele não espera o tempo, né? Tanto o esporte que eu acho que com 14, 15 anos a criança você consegue identificar se ela vai ser um atleta de alto rendimento ou não. Mas se chegou lá no esporte, já está feito. Já está feito. Entendeu? Por exemplo, eu me orgulho muito, cara. Eu formei muito atleta, mas eu formei muito mais homens, cara. Se eu vou para Mogi, é médico de referência, advogado de referência. Presidente da OAB brasileira hoje, do Brasil, Marcelo Sica, foi meu aluno. Que legal. Gustavo Tralli foi meu aluno. Então, Fernando Orioli são referências na medicina, vamos falar até mundial. Eu dei treino de basquete, mas eu sou orgulhoso pelo que eu consegui colocar. E quando eu encontro, eles falam, nossa, você foi muito importante para mim. E essa coisa do esporte na sua família é muito grande. Todos seus irmãos foram esportistas, né? Acho que hoje o único que continua levando o esporte como profissão é você. Esporte que eu digo nos bastidores aqui, mas fazendo acontecer. Mas todos tiveram o trampolim para serem quem são. E isso veio da onde? Do seu pai? Do meu pai. Do seu pai. Meu pai, da minha mãe, né? Meu pai, numa época, eu estava jogando, inclusive na Bahia, pela universidade ainda, um campeonato universitário pela UMEC, disputando um sul-americano. Cara, quando eu olho na arquibancada, meu pai e minha mãe. Então, esse é o incentivo que ele fez. Eu quero fazer isso para os meus netos, né? Fiz pelos meus filhos. Então, isso, eu ia chegar nos seus filhos agora, né? Fausto é um cara que eu conheço de perto, então eu posso falar isso, porque por várias vezes a gente já sentou lá na DAT lá para bater um papo. E
O Fausto tem lá, o Kleber, que a gente precisa pôr aquela maquininha de fazer café, entendeu? Ela... Bom, né? Pô, maravilhoso. Às vezes... Mas aqui é que não aparece, mas tem um bifezinho muito bom aqui também, viu? Então... 5 estrelas. e vários papos nós tivemos lá, você teve oportunidade de falar. E seus filhos são 2 caras que estão no nível alto hoje da profissão, mas eram bons grandes atletas. Então, e bons jogadores, Só né? que eu tenho uma esposa, cara, e outro, infelizmente, quando o atleta mais precisa, é a hora que ele menos tem. O dinheiro é curto. É. Então chegou uma hora, principalmente para a universidade, pô, o cara ganhava 300 conto. Não dá. Não dá. Então minha mulher, cara, falou, ou você faz esporte de uma maneira para sair desse patamar, ou você vai estudar que é o banco. Entendeu? Então aí é o grande problema. Olha só, nós voltamos na faixa etária, aquela faixa etária que é o calcanhar de Aquiles do esporte. Você vê, aí o que eles fizeram? Estudaram, hoje são autoridades dentro do que eles fazem, estão subindo a cada dia, mas o esporte foi fundamental. Eu queria até passar uma coisa assim do meu pai. Ele sempre incentivou o esporte. Uhum. Mas um dia ele chegou para mim, o que você vai fazer na universidade? Eu falei, eu vou fazer educação física. Você é louco? Você vai passar fome. Você vai fazer engenharia. Na época, os pais falavam assim, ó, você vai fazer isso. Independente se você gostar, se não gostar. Aí é uma lição para os pais, não façam isso. Explore o potencial do seu filho. Certo. Tem filho que não gosta de estudar, cara, mas ele tem uma habilidade enorme para conversar, e isso é interessante. Fui fazer 1 ano de engenharia. Fui mal pra caramba. Se escapar um palavrão, não pega nada. Viu? Aí, pai, não quero engenharia. O que você quer? Eu falei, educação física. Não vai fazer educação física. Escolhe outro. Direito. Fiz vestibular, passei no direito, fui no direito. Meu Deus do céu. Cheguei lá, é lei. Pai, não é pra mim. Você é o burro da família. Na época, né? Na época, essas coisinhas de pai não tinha como, não. Se eu perguntar, você é mais novo, mas eu apanhava da minha mãe e do meu pai. Eu também apanhei bastante. E eu agradeço pra caramba. Eu gostaria até de ter esse direito de dar umas palmadinhas nos meus filhos, nos meus netos, mas não pode. Não pode, hoje não pode. Não pode, tem outros recursos que naquela época não tinha esses recursos psicológicos. Claro. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui muito mal no direito. Aí ele falou, pô, cara, deixo na sua mão, vou fazer educação física. Vai passar fome. Cara, eu nunca passei fome. Eu, graças a Deus, correu muito, sou um cara, corri, trabalhei que nem um louco, mas sou um cara aposentado hoje, realizado. Tenho minhas mordomias, tenho tudo. E isso, cara, eu dedico ao esporte. Você vê, a DAT é uma coisa que eu montei em função do que o esporte me deu. Hoje a minha mulher, pô, fecha isso aí, cara, a gente paga aluguel, a gente paga não sei o quê. Eu falei, Cris, isso aí é meu ideal de vida, eu vou pagar o que me deram. Então isso é importante, você saber que tem esse pedágiozinho que você tem que pagar e você tem que pagar. E hoje eu estou fazendo um bem louco para outras crianças, entendeu? Então por isso que às vezes eu venho aqui e falo, não, tem que competir, porque eu estou vendo, cara. Eu estou vendo e as autoridades têm que olhar para a gente, que precisa melhorar. Nós precisamos voltar a jogos regionais, nós nos acostumamos a não participar de jogos regionais. Exatamente. Não pode. Eu participei agora dos Jogos da Juventude com o atleta de Suzano, eu ganhei GR, ganhei vôlei feminino, ganhei basquete e atletismo. O seu GR ele fica ali no Suzaninho? Fica no Suzaninho e na Arena. A escolinha na Arena. Aí melhora lá na Arena, vai pro Suzaninho. Eu acompanho ali porque eu tô sempre ali no clube. Referência. Estou sempre no clube ali, no Suzaninho, e inaugurou a quadra de beach tênis lá. Eu não sei se o Marcelinho lembrou de convidar, mas foi inaugurada a quadra lá. E as menininhas tudo lá na ginástica, no GR lá. Eu acho super legal isso aí, super legal. Trinca, o vírus do esporte, quando pega, né? Vai embora. O sucesso vai embora. Imediato. Eu tô falando, bastante gente vem aqui, eu falo que eu não consigo mais treinar judô por causa dos meus ombros. Eu sinto. Esse aqui, o esquerdo sai do lugar. E o direito eu fico com muita dor. E esse movimento de amplitude aqui não me dá dor. Então eu
passei a jogar beach tênis. E tô gostando bastante mesmo. Quer dizer, não pode fazer força porque a articulação maior aqui, ela sai. Ela é. Então você pode fazer aquela batida leve, mais rápida. Mais né? rápida, exatamente. Então eu consigo jogar através da minha esposa, começou a jogar Legal. e tal, e eu acabei indo para uma modalidade caro, né? Que não é para qualquer um essa modalidade. Uma raquetinha tá 1.000 e pouco. Mas então tem mais barato, tem de 300, mas ainda assim é caro. É caro, 300, 400 reais é caro. Mas o que eu enxergo hoje é um pouco de interesse dessas crianças em buscar, mas principalmente dos pais. Principalmente dos pais. O pai, eu tenho exemplos ainda. E eu agora não sei se é lá da DAT, mas parece que começou o vôlei aqui no ginásio Santinês, que leva o nome do meu pai e do meu irmão lá. Começou o vôlei lá. Foi uma ideia nossa que estava acontecendo o seguinte, pelo amor de Deus, eu não estou citando siglas dizendo eu sou um ex-cesiano, eu sou um ex-SESI, mas o voleibol estava com o SESI. Uhum. O que o SESI fazia? Quando ele explora e aparece um jogador, ele manda para Bauru. Entendi. Quer dizer, estava aparecendo jogador aqui e indo para Bauru. Então nós tivemos o feminino, veio o SESI Bauru aqui, 3 menininhas de Suzano jogando contra nós aqui e dando cacete na gente. Pô, estava errado. Falei com o Rodrigo, fomos lá conversar com a Fofão, íamos fazer uma parceria, mas achamos melhor o nome Suzano Vôlei levar isso aí. Hoje é o Suzano Vôlei que está tocando isso. Tá. Porque não existe você ter uma referência no esporte, Suzano Vôlei no principal. Legal. Só que você não tem base do Suzano Vôlei. Não adianta nada. Então hoje não. Essa escolinha estão trabalhando. Mas a DAT tem parceria? Não, indiretamente. Tá. No feminino. No feminino somos nós. Masculino é eles. Mas indiretamente foi a conversa junto. Quer dizer, hoje vai ter um degrauzinho até o cara chegar lá no principal. Entendeu? Mas o pessoal estava migrando. Eu tenho uma coisa comigo, Fausto, eu não sei se você tem isso e deve ter, porque você não cuida do basquete, você cuida de uma infinidade de modalidades que você precisa ter o olho para ela. Futebol de salão, futebol de campo, handebol, voleibol, natação, judô. E vendo minha sobrinha jogar esse final de semana, ela estuda lá no colégio, que eu não vou falar o nome, porque não me ajuda em nada, mas ela está jogando vôlei. E eu vi que ela é uma boa passadora, até por causa do tamanho dela, e no caso, uma boa líbero, né? E eu não vejo um lugar que eu falo assim, eu posso pôr ela aqui, que ela vai aprender a ser uma líbero. E também vi no professor o total desentendimento dele sobre posições. A bola vinha no meio, a menina ficava parada olhando para a bola, não cobria a bola, sabe? Então, assim... Poxa vida, olha, eu estou ouvindo de um ex-judoca, um técnico de judô, você vê como a coisa é genérica? Tipo, você sabe enxergar o jogo... Exatamente. Conforme uma luta de judô. Exatamente. Hoje não existe mais isso. Nem em profissionais. Esse professor certamente não tem essa leitura que você tem. Uhum. Então tá aí o grande problema. Entendeu? Porque quando você for dar judô lá na casa do chapéu, o seu judô que você vai dar lá é o mesmo que você dava para a seleção de Suzano. Exatamente. Porque o seu profissional... Hoje não, cara. O cara vai dar uma aula lá no... o pessoal não precisa disso. Vamos dar uma brincadeira. Vamos passar o tempo. Olha no jornal, olha no relógio. No relógio o tempo todo? Exato. Então está acontecendo isso com a sua sobrinha. Sabe o que vai acontecer? Ela vai parar de jogar e um potencial que você falou que era um potencial defensivo. Então isso está acontecendo, cara. Então, a motivação profissional e a motivação da criança também. Daqui uns dias ela para. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. E você acha que, agora, falando mais da ADAT, né? Você acha que a ADAT ela tem essa, não vou dizer responsabilidade de mudar essa mente dos profissionais da área e até dos políticos que aqui não só da nossa cidade de Suzano, como do Alto Tietê, num composto geral? Trinca, eu acho que é a hora da renovação. Tipo, eu acho que eu passei minha época. Então, eu acho que hoje nós temos profissionais. Você foi meu mascotinho. Uhum. É a sua vez.
Daqui a um tempo é a vez de um cara que você criou. Do meu filho. Exato, de entendeu? outras pessoas. Então, o que está acontecendo? Eu acho que o papel da DAT é de sempre querer mais, não dinheiro. Porque o seu pai, vou citar de novo o seu pai. Seu pai falava assim para mim: Fausto, quando acaba os convênios em novembro, o pessoal vai viajar. Quando é 2 de janeiro, eles começam a encostar aqui no Paulo Portela e bater o pezinho na parede para saber a hora que vai sair os convênios de novo. Sabe o que isso gerou? Uma acomodação e rótulos. Por exemplo, o judô. Se o Trinca for fazer judô, ele tem uma entidade. A DAT, se eu achar que eu tenho condição de fazer, se o edital é aberto, ele tem que se conformar que eu vou competir com ele no edital e eu tenho que me conformar se eu perder dele. Entendi. Hoje não. Hoje aqui é rótulo. Tal modalidade é de tal pessoa, tal modalidade é de tal pessoa, e você não pode interferir. Olha, eu vou dar um exemplo claro aqui. Tá. Eu ganhei o xadrez esse ano. Aí o Rodrigo me chamou: pô, Fausto, vamos fazer isso. Eu saí do xadrez. Ótimo. O cara que pegou o xadrez abandonou a modalidade no meio do convênio. Então não tem xadrez. Não tem xadrez mais. Olha só, a prefeitura tem o dinheiro. Ela nunca, na gestão do Rodrigo, atrasou um dia. E o Pedro está continuando. Certo. Olha que legal que nós chegamos, porque nós vivemos gerações, não vamos citar os prefeitos, todos os prefeitos que nós passamos, você também passou, atrasavam os repasses. Que é um absurdo, né? É um absurdo, que nós somos profissionais, né? Que é um absurdo. O Rodrigo, o Pedro, não fazem mais isso. Hoje nós recebemos como um funcionário mesmo. Certinho. Aí a associação me abandona. Entendeu? Então, essas coisas não podem acontecer. Sabe por que, Fausto? Não enxergam a modalidade, seja ela qual for a modalidade, não enxerga como profissão. Eu acho que a pessoa leva o esporte, faz o esporte. Eu não vejo mais essa molecada de hoje querendo ser um profissional na área esportiva. Então, Trinca, eu vou citar um negócio. Não vê a modalidade, mas é uma culpa nossa também. Eu falo nossa porque eu fui secretário também. Sim. Aí o que acontece? Eu sou secretário, eu chego para o prefeito e falo: prefeito, eu quero trazer a minha equipe. Não. Você vai trazer os meus que eu preciso colocar na prefeitura. Entendeu? Mas o prefeito é um cara que você tem que fazer o convencimento dele, porque ele é um leigo no esporte. Nós não fizemos esse papel. Nós aceitamos. Então, hoje, há 40 anos para trás, nós vamos ver lá o secretário, que geralmente é um cara ligado ao esporte. Tem que ser. Tem que ser. Em Suzano já apareceu o cara que não era. Mas hoje nós temos cara ligado ao esporte. Mas temos também, nos cargos importantes, nós temos pessoas que nunca fizeram esporte. Isso em Suzano, em Mogi, em Guaíra, em Ribeirão Preto e tudo mais. Entendeu? Por quê? Deixou o prefeito fazer o convencimento. O prefeito não faz convencimento do esporte. Você que convence o prefeito. A filosofia do esporte é o secretário que faz, não o prefeito. Não o prefeito. Porque aí inverte as coisas. Eu tive diretoras, que as diretoras que eu tive, uma foi desportista. Todas as outras, cara, nunca fizeram educação física e falavam para mim: pediu dispensa da educação física. Como é que uma pessoa dessa, uma diretora, pode estar no meio vai do esporte, administrar uma pessoa do esporte? Se ela detestava o esporte, pediu dispensa do esporte. Você entendeu? Não tem como. É o contrário. Não tem como, não tem como. O Ricardo teve aqui há poucos dias, que ele é o novo CEO do vôlei Mogi das Cruzes, não sei se você está acompanhando isso. Ele está lá, mas não garantiu que se fica, porque ele tem proposta, acho que maior que essa, e não garantiu que fica, mas ele teve mais ou menos a mesma situação que você com o pai. O pai queria que ele fizesse qualquer outra coisa, menos educação física. Ele também não conseguiu, né? E foi para educação física e se tornou um gigante no voleibol, né? Formamos junto, né? Um gigante no voleibol. E também é outro cara que eu tive uma convivência muito grande com ele, porque teve uma época que
exatamente o esporte não dá dinheiro, eu fui trabalhar com ele no RH. Dava muita risada com ele lá, porque o Ricardo até hoje ele é tirador de sarro, ele é espontâneo. E ele falou que o que falta para as pessoas que estão envolvidas com o esporte, principalmente quando se diz Secretaria de Esportes, é que o secretário ele tem que gerir a pasta dele, ele fazer acontecer. Claro que com o aval do prefeito, né? Mas, olha, vai ter essa modalidade e nós vamos participar de jogos regionais. Isso. E acabou. E aí, como que vai gerir, como que vai fazer isso, como que vai trazer... Porque eu também falei... É muito fácil ser secretário de esportes, cuidar de uma pasta que te dá prazer. Dá trabalho, mas dá prazer. Mas ficar sentado na cadeira não vai resolver. Tem que sair, tem que ir lá fora, tem que buscar patrocínio, tem que arrumar pessoas envolvidas com o esporte, fazer ao seu lado, porque senão nada disso vai acontecer. Delegar. Entendeu? Então eu vejo o esporte hoje como só para aparecer na televisão, para deixar a gente mais feliz. Agora surgiu esse menino novo aí que está nos dando alegria no tênis, que até esqueci o nome dele agora. João Fonseca, está nos dando alegria, mas você vê que a cada 10, 20 anos que aparece alguém. E eu falo, gente, não é possível que as pessoas não estão olhando para o esporte com um olhar de ouro. Massa, né? Massa. Não é um João Fonseca, são milhares de João Fonseca. Mas no tênis é ver qual é a escola que desenvolve o tênis. Não tem. É clube. Está errado essa filosofia de clube. Vamos voltar no Ricardo. Nós vivemos um boom do voleibol no Ricardo. O Ricardo é um cara onde põe a mão, vira ouro. Do jeitão dele, o caramba. Ele nunca vai ser um secretário de longa data. Ele sempre vai ser um secretário de 6 meses, 1 ano, ou 2 anos. Porque ele vai para cima. Ele é um cara que vai querer melhorar o orçamento. Só que o orçamento não é com briga. O orçamento é com técnica. O que você faz? Não, técnica. A gestão ali. Você vai, por exemplo, hoje nós temos praticamente 2 milhões ou 1,5 milhão de emenda de vereador. Que aí você que tem um clube de futebol, chega no vereador, ele te manda 25, 30 mil. Tem que acabar isso, gente. O projeto de esporte é macro. Ela é grande. Esse projeto precisa passar pela secretaria. A secretaria indicar aos vereadores aonde ele vai colocar o dinheiro para isso vir ao orçamento. O que está acontecendo hoje? Vai fazer um festival, a Liga. Tem 100 mil a Liga. Vai fazer o clube, o São José. Tem 100 mil. Aí o que aconteceu? Virou uma corrida dos loucos, cara. Está todo mundo correndo atrás do vereador para ganhar uma emenda. Está errado. Isso é o primeiro ponto, entendeu? Outra coisa, emenda parlamentar estadual e federal. Pô, você tem o Márcio, tem o André do Prado. O André é presidente da Assembleia. Cara, vai nele, pede uns milhões para o esporte. Entra como fonte 2, entra no orçamento. Você entendeu? Entendi. Márcio Alvino, em Brasília, mesma coisa. Então, isso aí é gestão de orçamento. SSP sinaliza Rua Canete Kodama, número 845, Vila Figueira. Padaria Dona Augusta, Avenida Mogi das Cruzes, 515. E agora também a Connect 9 Treinamentos. Comportamento humano, oratória, liderança, atendimento ao cliente, PNL, gestão do tempo, neurociência, técnicas de vendas, inteligência emocional e o propósito Mindset. Que palavra bonita, hein? Mindset. Connect 9. Tá passando aí... Tem o Instagram deles aqui, Connect9 Treinamentos. Pessoal, siga lá. É na Avenida 9 de Julho. Não tem um número aqui, mas no próximo eu falo o número, tá bom, gente? Muito obrigado aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Poindexter. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Sem vocês isso não acontece, né? Mas voltando aqui com o Fausto. Faustão, como que tá as coisas agora? O que você tá pensando pro futuro? Ou futuro presente, né? Eu vivo um dia de cada vez, né? Pode falar mesmo, cara? Lógico. Rapaz. Mas aqui você tá à vontade. Meu futuro, Tenquinha, hoje, eu passei por uma fase muito difícil com a minha esposa e eu pus uma coisa na vida, né? Eu não pretendo hoje algum cargo público. Certo. Eu rejeitei algumas coisas fora daqui e tudo mais.
Mesmo porque eu toda vez que me oferece um cargo, eu falo, posso montar minha equipe? Eu nunca posso, então eu não quero mais. Hoje, meu futuro é eu querer dar um encaminhamento para os meus netos. Eu tenho 4 netos hoje. Eu quero 2 vezes por ano viajar fora do Brasil. Então, eu tô nessa hoje. Só que eu quero... era um objetivo da minha vida ser corneteiro. Então, eu vou cornetar de uma forma saudável. Tipo o que eu trabalho. Por exemplo, eu tenho uma loucura por projeto esportivo. Eu valorizo muito o professor, aquele que fabrica o jogador. Não aquele que tem a gestão do dinheiro, eu contrato quem eu quero. Não, aí fica fácil. Fica fácil, né? No aí judô, o cara vai te dar milhões, você vai montar a seleção brasileira, cara. Ô, Suzano tem um judô maravilhoso e não sei o quê, mas com dinheiro. O dia que faltar o dinheiro, acaba. Não, a estrutura do esporte é tipo assim, o prefeito ele precisa entender, para você fazer realmente um trabalho de esporte, no mínimo é uma gestão de 4 anos. A maioria dos prefeitos quer ter o retorno em 1 ano. Não existe esse retorno em 1 ano. Não dá para você formar jogador, né? Não dá. Em 1 ano. No mínimo 4 anos para você começar a ter um resultado na base. Então eu valorizo muito isso daí. Eu acho assim, nós temos que fabricar jogadores. Eu tenho uma frase que Suzano, a cidade do esporte. A liga de futebol é um instrumento maravilhoso de se fabricar jogador. Da base, né? Começa da base. Nós temos 2 clubes profissionais em Suzano. O Ecos e o Usac. Vai lá ver nas categorias de base deles quantos atletas de Suzano jogam. Sabe o que eles fizeram? Eles usam o estádio. Isso não é na atual gestão. Na minha gestão foi assim. Na gestão de todos os secretários foram assim. Eles alugam a base para um time de fora, o time de fora põe o jogador deles, entendeu? E vem jogar todo sábado e domingo. Você vai querer pegar um moleque de um clube aí e jogar no estádio? Não dá, porque a agenda já está comprometida. Nós precisamos romper isso daí. É difícil? Eu não consegui como secretário. E quase que nenhum secretário consegue. Por quê? A força política. Então, essas coisas eu quero cornetar. Quero cornetar porque está no lugar certo. Errado. Está no lugar certo. Está errado. Nós temos que fabricar jogador, cara. Potencial que você falou, cara. A cada dia você abre uma escolinha aqui no bairro, você vai ver quanto moleque bom aparece. Pega, vamos levar esse moleque. Não, vamos pegar dinheiro, vamos contratar de São Caetano, de São José. São José é um exemplo claro, cara. Você vai lá em São José e fala, secretário, eu quero um time de handball de 12 anos masculino. Na hora ele tem o time, campeão. Caramba. E nós aqui, como é que nós estamos? Nós temos escolinhas, temos. Mas aí, tá jogando? Tá se formando? Não. Tá tendo interescolas, né? E por isso que eu fui assistir lá no Paulo Portela, minha sobrinha. Você está participando de alguma delas ou não? Eu, indiretamente, nós pegamos nossos alunos. Tem alguns alunos. E você lá tem o seu, vamos dizer, o braço direito, o Alex. Nossa. Né? Os 2 Alex, né? 2 Alex. Um é o professor, né? Professor, que é excelente. Eu vejo que excelente, ele ganha... Olha, cara, ele está fazendo um trabalho maravilhoso no vôlei feminino. Né? Tem 2 equipes, 19 e 17, saindo aquela escola do lado Justiniano, a... Zeikish Fukuoka, não é? Não, Bom, eu vou lembrar. Quadra externa tá ganhando tudo, cara. Ganhou estadual, tá ganhando Jogos da Juventude, que eu queria falar também. Não, pode estar à vontade. Na sua época, Jogos da Juventude, quando você tinha 18 anos, você montava uma equipe e ia para os Jogos da Juventude. Era uma pauleira. É o JEBs. Não, é Jogos da Juventude mesmo. O JEBs era os Jogos Brasileiros e Estudantis. É uma segunda etapa. Quem ganha aqui vai para o JEBs. Nós ficamos 12 anos sem participar. O que você analisa como desportista e técnico? Pô, a hora que você voltar vai tomar cacete pra caramba. Você parou de participar? A região deve estar forte. Os caras devem estar trabalhando. Pois pedi pro Nardinho, ô Nardinho, deixa eu participar do Jogos da Juventude. Não, legal, vamos participar, não sei o quê. Pá. É até um piloto pra gente pegar as outras associações. Aí falei, Alex, vamos tomar uns cacete aí.
Prepara a molecada. Ó, nós vamos jogar. Trinquinha, ganhei tudo. Ganhamos tudo, cara. Estamos classificados agora. Semana que vem vai para Lençóis na final estadual. Isso quer dizer o quê? Que a região ninguém está trabalhando. É óbvio. Porque Natural. se você fica trabalhando e uma cidade para 12 anos, quando você vai jogar com essa cidade, você vai atropelar. Se você está treinando. Agora, se você está enganando, a outra cidade vem e ganha de você. Ganhamos tudo. Vamos para Lençóis. Até quero agradecer o Pedro, o Nardinho, aí, que arrumou aí a segunda etapa aí, condução e tudo mais. Então, veja bem, nós participamos, mostramos que, pô, nós temos potencial, entendeu? Tem condições de fazer, né? E é uma competição que você não paga arbitragem. É regional, é aqui, a regional é desde Guarulhos até Guararema, né? Então é uma coisa barata. Você não paga nada. Entendi. E nós ganhamos. Então Suzano tem o dom do esporte, cara. Tem. Todo mundo vê Suzano como uma cidade do esporte. E o judô? O judô tá com a DAT também. Tá com a DAT. Eu tenho a academia Kiway também. Tudo, sim, tudo tá junto, com vocês né? ali. Tudo junto. Mas o judô, eu vou falar para você, cara. Uhum. Judô tem um carinho muito grande. Só que eu tenho um carinho com o judô tradicional. É. Você sabe, você não pegou o Terazaki, mas se eu entrasse no dojo do Terazaki com chinelo, cara, você treinava com o Terazaki 1 hora. Você saía do avesso. Você saía do avesso, cara. O velhinho te batia até você aprender. Entendeu? Hoje, o dojo tá vulgarizado. Tá. Hoje o dojo tem samba dentro do dojo. Eu vejo que o judô tradicional tem meninos aí que estão lutando no campeonato já de alto nível, né? Pan-americano, sul-americano, mas eles não sabem nem quem foi Sensei Kimura, nem quem foi Sensei Professor Davi Ramos Trinca, quem foi meu irmão Marco Trinca, quem é o Joji. O Joji faz um excelente trabalho Roberto Davi. Roberto Davi, Sensei Terazaki, Você vê, Sensei Shimotsu. nós temos quantos ginásios com nome de judoca? Nós já temos 2, um centro esportivo e um ginásio. Isso mostra a influência do judô no esporte de Suzano. Né? Então é uma coisa bacana. Eu vejo o judô como qualquer outra modalidade de excelência em educação, né? Inclusive foi tema da ONU isso aí. Eu né? fui para o Japão e lá toda escola é obrigada a ter o judô. É obrigado a ter todas as modalidades, em especial o judô. O judô é o início. O judô é o início. O judô interfere no ir e vir da criança. Por Exatamente. exemplo, as filosofias do judô, o moleque vai sozinho para a escola, não tem ônibus, não tem van. Eu tive lá em 2003 para lutar o campeonato mundial. Os mais velhos levam os menores para a escola. E se acontecer alguma coisa com os mais novos, os mais velhos são responsáveis. Eu tava em Tóquio, ali em Tóquio, em 2003, fui lutar o Mundial Master lá. E, cara, criancinha, Kleber, assim, ó. Mochilinha nas costas, indo pra escola, sem ninguém. O irmão mais velho. Os mais velhos, assim, na filhinha, frente, o mais velho lá atrás. Né? Filhinha, uniformezinho, indo pra escola, não precisa de transporte. Aí você manda seu filho aqui no Brasil, aqui pra escola sozinho, não sabe se volta. Infelizmente, nós vivemos um país, eu não estou aqui, eu já quero deixar bem claro, não acho que o cara é errado e nem que o outro está certo também. Mas um país que solta um cara que faz apologia ao crime cantando música e quer prender um cara que faz humor, fica meio complicado. Então, assim... Essa polarização é horrível. Inverteu, como você falou no início, inverteu valores. Assim, né? Nós não estamos aqui debatendo o que eu queria. Você tem um meio de comunicação. Vamos fazer um debate do esporte, cara. Nós vamos fazer. Ricardo, traz Nardinho, traz outros, para que a gente debata. Cabe aqui, meu diretor. Entendeu? Para que a gente faça um debate. E tem que Suzano hoje está precisando de um modelo, um plano municipal de esportes. O vereador, ao invés de ficar dando emenda para clube, pega esse dinheiro... Não tem um plano diretor já do esporte? Não tem, cara. Nós temos um CMD que o seu pai ajudou a fazer. Não estou falando que é ruim, mas se a gente seguisse... Precisa melhorar.
Não, se a gente seguisse o Fundo Municipal de Esportes, estava ótimo. Eu tenho uns professores que falam, Fausto, hoje nós temos que dar uma regredida para tudo. Vamos pegar o modelo de 1960 E trazer aqui. vamos trazer de volta. Tá? Você falou do Japão. Pega um molequinho que vai na escola aqui e fala, hoje nós vamos ensinar vocês a lavar banheiro. Sabe o que acontece com a diretora? O professor que fizer isso, ele vai preso. Vai preso. Entendeu? Mas, pô, o moleque tem que saber que em casa a roupa suja joga no cesto lá, não deixa jogada. A toalha, cara, a toalha, você tem que... não pode pôr no chão. Pô, eu aprendi, um técnico meu de basquete chegava pra gente e falava, como que você começa a tomar banho? Corrigia tudo antigamente. Não, eu começo a tomar banho lavando... Não, amigo, você tem que começar sabão, sai da água, joga o sabão. Ele me ensinou isso, cara, escovar o dente. Você faz isso hoje, você está falando que o moleque... o professor está me assediando, está perguntando do banho. Então, são coisas que foram invertidas, né? Em contrapartida, tem os tranqueira também, né? Que vai aproveitar isso para fazer. Então, Trinca, é uma coisa que a gente tem que dar uma regredida e tem que começar a valorizar valores positivos da nossa época. Não, eu tive uma experiência com os meus ex-alunos que tiveram aqui, hoje são faixas pretas tanto de judô quanto de jiu-jitsu. De vida também. De vida também. E o Fábio, inclusive, ele falou para mim assim, ele falou, Sensei, eu tô começando um projeto agora de retribuir aquilo que foi dado para mim, que é o que você acabou de falar sobre o futuro, né? Que você falou para a Cris, eu preciso retribuir o que foi me dado. Hoje, eu acredito, tá? Não estou falando que isso é real e nem vocês aí acham que isso também. Eu acredito que financeiramente, não sei se deve ser lucrativo isso para você, entendeu? Mas é uma forma de você devolver o que o esporte te deu, né? Como homem, como pai, porque antes de você sair de casa, você é o Fausto, o marido, o pai, o avô, o cara que vai ter que vir aqui sentar lá, eu sou testemunha disso, os calhamaços de como é que fala? De folha de pagamento lá, que não é só uma folha, né? Não. São várias coisas ali, que é a prestação de conta que você faz para a prefeitura, e você vê folha por folha, eu já vi isso, folha por folha, assina, olha, não, tá errado, volta, vai fazer de novo. Não, eu cansei de ver isso aí. Dinheiro público, cara, a gente tem que entender o seguinte, quando você é secretário, você não é do basquete, você não é judô, não, você tem que aprender a olhar para todos têm os direitos. Dinheiro público, todo cidadão é seu... chefe. É seu chefe. Né? Então, se chega alguém na secretaria, atender, você tem que olhar ele como o seu patrão. Entendeu? Se você olhar e seguir isso filosoficamente, você vai ser um grande gestor público. Entendeu? Agora não. Você vira... eu falo secretário, mas você vira diretor, ele já sobe põe os tamancos e outra coisa, já ninguém chega nele. Outra coisa também que eu acho que um cara, para ser um bom gestor do esporte, ele não precisa ser um bom gestor. Não é que ele veio de ser um bom gestor de uma grande empresa. Eu acho que não. Eu acho que isso aí, eu fui um bom técnico de judô porque eu tinha visão sobre algumas coisas que o meu pai e meu irmão não tinham. Você vai ser um grande técnico, você vai ser um grande engenheiro, você vai ser um grande médico com as lições que o esporte te deu. Exatamente. Entendeu? Hoje você chegou aqui e falou, eu fui ver minha sobrinha jogando, eu percebi isso. Essa é a visão do técnico, entendeu? Então você carrega com você essa visão, entendeu? E quantos nós formamos já também? Um monte. Hoje, falando do seu pai, que Deus o tenha, mas, cara, o que ele deixou para mim, cara? Ele foi um cara que, às vezes, ele interferiu mais do que o meu próprio pai, cara. Entendeu? Quantos professores nós tivemos assim? Nossa, um monte. Entendeu? E se faltar isso? Hoje, pai está fazendo a gestão de escola. O pai que nunca teve uma visão pedagógica está interferindo no andar da escola. Se o prefeito não chega com os uniformes lá, e o uniforme não é de tanta qualidade, ele vai cornetar, mas ele tem que cornetar se o professor está ensinando o filho dele. Cara. Exatamente. Agora, ensinar
Não, educar é ele que educa na casa. Exato. Ensinar é o professor. Hoje nós invertemos o papel. A escola hoje, ela alimenta, ela educa, ela ensina. Está errado. Entendeu? Faz tudo, né? Faz tudo. Então, cresceu-se essa importância da escola. Mais uma vez é onde o esporte faz seu papel. Lógico. Hoje o professor é pregador de bandeirinha de festa junina. Não pode? Pode? Pode. Vamos fazer um instrumento? Aluno, senta tudo na quadra. Vamos cortar papel de seda. Vamos colar. Você ensinou o moleque a fazer bandeirinha. Pô, teve um professor meu, cara, ensinou a fazer balão, que é proibido. Na época não era proibido, mas ensinou a fazer balão, pipa. Eu aprendi pipa na escola. O Ricardo falou aqui, não querendo ficar falando muito do Ricardo, mas tem que falar, né? Ele falou que foi dar aula, ele dava aula de futebol. Não, tem que fazer... Não, e aí eu falo, o Ricardo, é que vocês não têm proximidade do Ricardo. O Ricardo é grosso de bola. Grosso. Mas ele falou que dava aula exatamente sobre a visão que o esporte deu para ele. Você tá entendendo? Então, assim, eu vejo hoje o professor de educação física, não desmerecendo a classe, e nenhum professor, viu, gente? Mas precisa ter um pouquinho mais de visão de fazer o que você faz, hoje. Fausto. Difícil hoje. Você não vai falar de uma modalidade se você pelo menos não pegar algum livrinho e ler. Sabe? Não, mas a visão que uma modalidade dá para você amplia para todas. O cara que gosta de futebol, olha o futebol, aí ele vai para o basquete, ele vai entender a tática do basquete, ele vai entender o jogo, cara, ele vai começar a ensinar basquete, cara. Então isso tem a pessoa do esporte. Agora você põe um cara que é cabeleireiro, aí você põe dentro do esporte, ele vai fazer esporte, cara. Você põe um cara que é engenheiro agrônomo, ele vai fazer esporte. Você vai pôr uma diretora que pediu dispensa da educação física, ela vai valorizar o esporte? Não. Vou contar no São Marcos. No São Marcos, meu filho foi convocado para a seleção brasileira. Chega um fax. Apresenta aqui, tal dia. Tá bom. E o fax é assim, chega hoje, amanhã você tem que se apresentar. A secretária esqueceu de entregar o fax. Meu filho perdeu. Mentira. A sorte, cara, que eu peguei o carro na hora, levei, o Dante estava esperando lá, ainda treinou. Depois foi cortado em função da técnica. Mas ele ia perder a convocação se eu não fosse esperto. Parabéns, hein, Fausto? Parabéns porque o seu filho foi convocado. Não estou sabendo. Aí fui lá, Cissa, chegou algum fax? Chegou, eu esqueci aqui, está na mesa. Não deu importância. Essa é a importância do esporte, cara. Não deu importância. Então é isso. Esporte é brincadeira. Esporte é lazer. Esporte é profissão, cara. Lógico. Entendeu? E muito sério. De um trabalho, de uma lição de vida. E de um trabalho de vida, lição de vida. Lição de vida. Faustão, que pena, tá chegando no final. Imagina, foi um prazer, viu? Mas, gente, tô um pouco emocionado de várias formas hoje. Primeiro porque o Fausto está aqui e fez parte da minha vida, do meu crescimento. Né? Eu tive várias pessoas que passaram pela minha vida, você, Ricardo Navajas, o Hamilton, irmão dele. O Hamilton operou agora, né? Bom, Hamilton, boa recuperação. Operou o quadril. Ele falou mesmo que não pôde jogar com a gente por causa disso. Ainda bem, né, que não foi jogar, né? Porque ia atrapalhar. É grosso? Imagina meus primos, né? São seus primos. O Enião também, o Enião vira e mexe, eu vou lá no escritório dele bater um papo com ele, aquele jeitão dele, fala titio. Titio. Também vou, Enião, a hora que der eu quero você aqui, hein, cara. Você falar dos seus empreendimentos. Foi um grande jogador de vôlei. Então. Foi um dos melhores jogadores de vôlei de Suzano, não é porque é meu irmão, não. Legal. Faustão, aqui eu faço... Nascido em Suzano, é lógico. Né? Nos passou vários jogadores em Suzano. Mas o cara que foi formado em Suzano, né? E o Claudinho, como é que tá? Cláudio tá bem, cara. Os filhos estão fazendo medicina. Não, um tá fazendo medicina, o outro é piloto de avião. Tá morando em São Paulo agora. Advogado? Advogado, né? Legal. Fausto, eu faço 3 perguntinhas para finalizar.
Opa, vai me pegar? Não, eu fazia 5, mas aí falaram que era muita pergunta e eu diminuí aqui. E não escrevo mais nada da minha cabeça. Então eu vou começar com a primeira, família. É tudo para mim. É tudo. Decide todos os momentos da minha vida, quem decide é ela. Um acontecimento que aconteceu na sua vida que te marcou? É o nascimento dos meus filhos. E dos meus netos, cara. Ter neto, Trinca, você vai ter oportunidade. É a coisa mais linda do mundo. E gostosa. Você estraga, quem corrige são os pais. E para finalizar, a última e não mais, acho que de todas a mais importante, Deus. Pô, é tudo também, né? Sem Deus, eu tô contente que eu tenho uma fé muito grande em Nossa Senhora Aparecida. Opa. Tenho o maior orgulho. São Bento, né? E eu passei por momentos na vida que só ele mesmo, entendeu? Que chega aquela hora que você se ajoelha e fala, estou em suas mãos. Se for melhor, eu passei momentos que ele me acolheu. Então, para mim, é tudo. Galera, chegamos ao final de mais um podcast, o último da primeira edição. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que me assistiram, a todos vocês que me deram essa moral. Foram 10 episódios. 10 episódios com amor, com carinho, com dedicação. Trouxe só pessoas aqui que conhecem daquilo que está falando, mas principalmente me conhece. Conhece quem é o Marcelo, quem é o Trinca, você entendeu? Essa loucura toda da minha vida. Tô contando, a cada episódio que tem, eu tô contando aqui para vocês um pouquinho de quem sou eu e quem são meus convidados. Mas é claro que eu não posso finalizar sem falar dos meus patrocinadores. Então vamos lá. SSP Sinaliza, Rua Canete Kodama, 845, Vila Figueira. Padaria Dona Augusta, melhor padaria da região. Não deixe de ir lá, Avenida Mogi das Cruzes, 515. E para finalizar aqui, a Connect 9, treinamentos. Tudo em treinamentos. Fica lá na rua 9 de julho e depois eu vou pegar o contato e o número para passar para vocês. Do mais, muito obrigado. Para a segunda edição já vamos conversar com coisa nova, cenário novo, a abertura nova. Muito obrigado vocês. Faustão, obrigado de coração. Quero que você volte mais vezes aqui. As portas estão escancaradas para você. Trinca, eu que agradeço. Eu fiquei muito orgulhoso de te ver nesse novo papel. Caiu bem para você, né? Porque você sempre foi um cara que se comunicou muito bem. Eu acho que você está achando uma linha que você deve seguir, tá? Fiquei muito contente, tá? Mesmo pelo passado do meu mascotinho, né? É isso aí. Depois vai aparecer na edição lá. Gente, e ó, tem mais uma. Me segue, @pod.sport no Instagram, @pod.sport no YouTube, no meu Facebook, Marcelo Trinca Trinca, no meu TikTok, @marcelo.trinca6. Você quer me seguir? Tá aqui na mesa, ó. Bonezinho da Haddad, uma bermuda da Haddad e uma blusa da Haddad para ser sorteada para vocês. Seguiu, pede para mais 3 me seguir e mandar um comentário para mim no direct, senão não vai rolar, beleza? Do mais, muito obrigado e até já. Valeu!